Agora sim, queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de João. Temos meditado esse mês de agosto aqui sobre esses capítulos que vai, capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João. Esse faz parte do discurso de Jesus, suas últimas palavras, suas instruções, a sua admoestação, o seu consolo, também as coisas que irão ainda de vir, aquilo que os discípulos devem aguardar, finalizando no capítulo 17 com a oração sacerdotal, a oração que Jesus faz ali por seus discípulos, que vai ser pregado hoje à tarde e à noite aqui na igreja. Se você não tem visto todos os textos, bom que você possa acessar a página da igreja lá no YouTube, onde você tem todas as pregações, e aí você pode ter aí a sequência dos textos da exposição aqui desse tema, relacionamentos missionais ou desenvolvendo uma vida missional. Capítulo 16 do Evangelho de João nos diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará como com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para junto ou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza,
Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vamos ler juntos, irmãos, essa parte final. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, com a Tua palavra aberta diante de nós, e crendo que o Teu Espírito é quem nos conduz a toda a verdade, que é quem nos anuncia todas as coisas que hão de vir, e é quem glorifica o Teu nome, Pai, porque Ele fala das coisas que são Tuas. Nos colocamos aqui na disposição do Senhor, Pai, com o coração pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Rogamos aqui por Tua graça, por Tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que falar para pessoas em tempos, em momentos onde a gente está se despedindo. Despedidas nem sempre são fáceis, e o que a gente mais quer para pessoas que amamos de fato é que essas pessoas elas se sintam de alguma forma consoladas, confortadas e seguras. Nem sempre as despedidas são preparadas, às vezes elas vêm de forma abrupta, às vezes vêm de forma repentina, são coisas que muitas vezes não tem como a gente prever. Entretanto, essas últimas palavras do Senhor Jesus, elas faziam parte de uma agenda, que era a agenda do Pai para o Senhor Jesus. E Jesus ele tem plena convicção de que o seu ministério aqui, de que aquele período caminhando com os discípulos aqui na terra, de forma tão pessoal, de forma encarnada, estava chegando ao fim. Jesus tinha essa convicção no coração. A revelação de Cristo para os seus discípulos, assim como durante toda a história da revelação no Antigo Testamento, assim como ela é para nós hoje também, ainda que tenhamos a Bíblia completa diante de nós, Deus vai se revelando à medida que nos relacionamos com Ele e com a Sua palavra. Nós não temos uma revelação completa por conta da conversão totalmente encaixada na nossa mente, mas nós vamos descobrindo o Pai à medida que lemos as Sagradas Escrituras, à medida que meditamos na Palavra de Deus, à medida que nos relacionamos com Cristo. A revelação vai fazendo parte da nossa vida, vai fazendo parte do nosso coração. Deus vai transformando o nosso coração à medida daquilo que conhecemos do Senhor, e esse conhecimento, ele passa necessariamente pelo conhecimento da Palavra de Deus. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração por meio da Palavra de Deus. Então, os discípulos aqui, eles conheciam de Jesus e da revelação de Deus, tanto por meio da sua formação judaica, como por aquilo que Jesus estava anunciando a eles nesse período de discipulado até certo ponto. O restante dessa revelação começa a chegar para ele, e eles começam a crer nessa revelação mais completa acerca de Jesus, por meio desse diálogo final que Jesus está tendo com eles, essa preparação do coração para as coisas que haveriam de acontecer. Nós vimos aqui o capítulo 14 de João, Jesus
falando sobre a questão do Espírito Santo, da vinda do Consolador, que eles não ficariam órfãos. Vimos aqui no capítulo 15 que eles deveriam estar ligados na videira, que essa vida de Deus, ou essa seiva do tronco principal, deveria percorrer todos os ramos, gerando assim vida e fazendo com que os ramos, que eram os discípulos de Cristo, que a igreja do Senhor, assim pudesse frutificar, pudesse revelar na terra a glória de Cristo. Mas vimos também que em meio a toda essa vida abundante que Deus estava falando por meio de Cristo aqui para os seus discípulos, haveria também um cenário de oposição, e esse cenário é definido como sendo o mundo. A palavra mundo aqui, ela não tem a ver com a criação como um todo, como a terra, por exemplo, mas como um sistema maligno, que é conduzido pelo maligno e que ao mesmo tempo possui uma série de pessoas que não conhecem a Deus, que não se dobram ao senhorio de Cristo e que fazem parte também desse sistema de corrupção que jaz no maligno. Essas pessoas então, elas têm sobre si o domínio de Satanás, aquilo que Paulo chega a afirmar na sua carta aos Filipenses, que Deus nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, vivíamos debaixo do controle e da posse do diabo. Não era apenas isso, mas também do controle e da posse do nosso eu. Éramos regidos por aquilo que achávamos ser melhor para nós. E esse sistema de oposição, ele perseguiria os discípulos de Cristo. Eles não se alegrariam com essa proposta de vida dada por Deus, dada por Cristo aos seus discípulos. De alguma forma, eles se levantariam contra. Jesus deixa claro no capítulo 15, que a partir do versículo 18, que o mundo odeia os discípulos, porque odiou primeiro a ele e odiaria os seus discípulos também. Que essa batalha, ela aconteceria diariamente, seja na escola, seja dentro de casa, seja no trabalho, onde os discípulos estivessem, aquela batalha aconteceria, porque o discípulo de Cristo, ele revela ao mundo não a sua vida, não as suas vontades, não os seus desejos, não os seus sonhos, mas ele se torna uma contradição, porque ele agora está debaixo do senhorio de Cristo e ele passa a revelar a vontade de Deus, a vida de Deus, a proposta de Deus para o seu coração, e isso é o reino de Deus, que faz parte das pregações de Cristo, como talvez aí sendo o seu tema principal. O mundo não se conforma a isso. O mundo não anda ou não caminha de mão dada ou de mãos dadas com essa visão, porque essa visão é uma visão que confronta o ego, confronta a vontade. Na verdade, o mundo quer continuar seguindo dentro das suas prisões. Só que é prisão para aqueles que são discípulos de Cristo, para aqueles que estão no mundo, é um estado de liberdade, de poder fazer as suas escolhas, de poder seguir o seu coração e viver segundo aquilo que se pensa, daquilo que se acha que é melhor. Para o discípulo de Cristo a proposta é outra, e isso confronta o mundo. Aqui no capítulo 16, Jesus então inicia dizendo: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. A palavra escândalo, que ela está ligada literalmente com para que vocês não me deixem, para que vocês não deixem o caminho. E o que é que Jesus está dizendo, ou que palavras são essas que guardariam o coração dos discípulos? Se a gente olha, por exemplo, o versículo 26 e o versículo 27 do capítulo 15, a gente percebe um pouco mais desse contexto, porque Jesus começa a falar aqui, a trazer de novo aqui a figura do Consolador. E ele vai dizer: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Veja só o que é que guarda o coração dos discípulos de Cristo, ou o que deveria guardar o coração dos discípulos de Cristo. Essa retomada de assunto, ela é dada a partir do versículo 2, quando Jesus ele traz mais uma vez o contexto de perseguição, onde ele mostra aqui de forma muito clara que as coisas não seriam fáceis para os discípulos. Entretanto, no versículo 8, nós temos aqui como o Espírito ele atuará sobre o mundo.
A retomada desse assunto, a retomada da perseguição, a retomada das dificuldades, ela é dada por Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus diz assim: olha, o Espírito também atuará no mundo. Não é apenas na igreja que ele atua, mas ele atua na vida daqueles que não conhecem ao Senhor também. Irmãos, é certo que quando a gente olha esse versículo 8, a gente pode trazer aplicações sim à nossa vida hoje como discípulos de Cristo. Se você tem certeza da sua salvação, se você anda com Cristo, é claro que esse versículo tem a ver com a nossa vida hoje. Ele continua convencendo a nossa mente do pecado, da justiça e do juízo. Entretanto, a palavra convencer aqui, como ela é usada por João aqui, como Jesus está falando, ela tem muito mais a ver com vergonha. É como se o Espírito agora envergonhasse aqueles que perseguem a Cristo, aqueles que odeiam a Cristo e aqueles que odeiam os discípulos de Cristo. É como se isso aqui tivesse uma questão presente, mas apontasse também para o futuro. Quando João, por exemplo, fala lá em Apocalipse que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele não está afirmando ali que todos serão salvos, nem que todos farão isso voluntariamente, mas sobre a vergonha e a pressão do Espírito. Nenhum joelho, nem uma perninha sequer permanecerá de pé, dizendo assim: olha, eu tenho força em mim mesmo e eu não me dobro. Naquele dia todo joelho irá se dobrar diante de Jesus, e toda língua confessará, debaixo de uma tremenda vergonha. O Espírito, ele quando vier, ele atuará no mundo, revelando ao mundo três coisas: o pecado, a justiça e o juízo. E o Senhor Jesus, ele não deixa aqui que a nossa mente caia em especulações sobre o que é pecado, justiça e juízo. Ele deixa claro para a gente nos versículos que seguem: do pecado, porque não crê em mim. Veja só qual é o espírito desse mundo. E a gente tem aqui de fato a descrição da queda, daquilo que aconteceu com Adão e Eva lá no capítulo 3 de Gênesis. Eu gosto muito porque Deus em Cristo, o Espírito, ele sempre faz questão de lembrar o estado da queda e todo o plano redentivo de Deus. Ele faz sempre questão para que a gente não fique de alguma forma pensando ou especulando que nós não somos pecadores. Eu lembro de uma vez, quando a casa pastoral ainda era ali, uma pessoa chegou aqui na portaria da igreja, e aí ela disse assim: olha, eu quero falar com algum pastor. E aí o porteiro indicou que fosse ali a casa pastoral. Ela chegou lá, um pastor recepcionou ela, mas ele tinha um gabinete marcado, e disse assim: olha, espere aqui uns 40 minutos que eu já venho lhe atender. Era uma senhora, e ela estava muito atormentada. Eu cheguei, eu não tinha gabinete naquele horário, era apenas depois. E ela começou a conversar ali comigo, a pessoa que trabalhava lá também. Ela estava muito agitada ela, e toda a raiva dela, toda a angústia do coração dela, porque ela estava no ônibus e tinha alguém pregando no ônibus, e a pessoa que estava pregando disse: vocês vão para o inferno se não reconhecerem que são pecadores e precisam de Jesus. E ela aí saiu daquele ônibus atordoada, e quando passou, viu que era uma igreja aqui, ela veio procurar, ela queria uma explicação. E ela começou a falar sobre isso: olha, eu não sou pecadora, eu não sou, todos nós somos, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca traí meu marido, olha, faz tantos anos aí que eu sou casada, já sou avó, nunca fiz nada de errado na minha vida. Como é que aquele rapazinho, ele se levanta dentro do ônibus e começa a falar essas coisas? E aí assim, né, você vai escutando tudo isso, você vai entendendo algumas coisas assim. E aí eu disse assim para ela: olha, a senhora mora numa casa, mora num prédio, onde é que a senhora mora? Ela disse: eu moro num prédio. A senhora mora há quantos anos nesse prédio? Eu moro há mais de 20 anos nesse prédio. Eu disse assim: a senhora tem carro? Ela fez assim: eu tenho, um Fiatzinho. Eu disse: qual é o carro da sua vizinha? Ah, meu filho, é desses carrões importados, trocou agora, mas eu aposto que não tem nem condições de pagar o carnê do carro. Olha, esse povo é muito besta, não sei o que, só porque essa moda de carro importado agora. E começou a falar, né? E eu só ouvindo. Sabe quando você está olhando para aquilo ali e está dizendo: rapaz, vê que coisa. Eu disse assim: tá jóia. Eu disse assim: olha, a senhora falou que é casada há tantos anos, e aí, como é seu maridão lá? Gente boa demais,
cuida bem da senhora. Ela disse assim: olha, aquele homem, eu já tive raiva dele várias vezes. Começou a falar mal do marido. Eu disse: e a senhora é avó, como aí? A senhora tem filhos, filhas, como é aí? Como é a relação com o seu genro ou com a sua nora? Como é isso aí? Rapaz, ela disse: olha, eu tenho 2 filhos, uma nora é uma bênção, a outra, olha, aquela dali parece uma praga na minha vida. Mulher mal vai na minha casa, não sei o quê, e a criação dos meus netos, eu não sei como é que ela cria daquele jeito tal. E começou a falar do neto, da nora ali. Aí eu disse assim: olha, em 10 minutos de conversa aqui, a senhora tem inveja da sua vizinha? A senhora falou mal do seu esposo? A senhora falou mal da sua nora? Falou mal dos seus netos? A senhora acha que isso aí é o quê? Ela parou assim naquele momento, ela fez assim: eu sou pecadora, né? Sabe, irmãos, essa ação do Espírito aí foi interessante, porque ela ficou com vergonha depois assim, né? Eu cheguei junto dela, tal, a gente conversou, orei por ela ali, e ela disse assim: não, agora eu entendo, eu sou pecadora. E aí você aproveita para falar de Jesus, tal, sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus. Mas a visão que as pessoas têm sobre pecado, ela sempre está ligada com as coisas mais graves que existem. E Jesus, ele faz questão de mostrar que não é uma questão de comportamento, que não é uma questão daquilo que eu estou fazendo ou deixo de fazer, mas tem a ver primariamente com o nosso coração. É claro que eu estava levantando situações para arrancar coisa, não era do que ela faz para a vizinha, do que ela já fez em retaliação ao marido, mas de coisas que estão guardadas dentro do coração. E muitas vezes a gente não enxerga essas coisas e a gente se acha bom demais para, inclusive, Deus nos salvar. Deus tinha que me salvar mesmo, afinal de contas, eu sou boa pessoa, eu mereço a salvação. Só que não é assim. Quem pensava exatamente assim eram os judeus, porque eles olhavam e pensavam que por meio do cumprimento das obras, por meio da obediência à lei, eles seriam justificados. Eles se tornariam justos diante de Deus. E Jesus faz questão de nos ensinar que não são as coisas que vêm de fora que contaminam o homem, mas é o que está dentro, no coração. Porque toda malícia, toda avareza, todo dolo, toda lascívia, o adultério, os assassinatos, eles saem de dentro do coração do homem, e são essas coisas que contaminam o homem. É por isso que Salomão, em Provérbios 4:23, fala que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. E Jesus, quando está falando aqui da ação do Espírito, ele fala exatamente sobre pecado. Ele convencerá o mundo do pecado porque eles não creem em mim. E pensando aqui na queda, a proposta de Satanás para nos levar a esse caminho de pecado é exatamente essa mesma proposta que o mundo faz hoje: creia em você. Creia em você, dependa de você, acredite em si mesmo. Eu fico olhando essas empresas de pirâmide, né, essas coisas que acontecem. As pessoas, quando entram, elas passam, e é interessante que todas essas empresas, parece que o dono é alguém que se diz crente, né? Porque fazem uma lavagem cerebral, as pessoas ficam, parece que, obcecadas por aquilo. Há um tempo atrás, um amigo meu veio me visitar, e fazia muito tempo que a gente tinha se falado, né? E aí chegou lá em casa, aquela coisa toda, pediu uma pizza pra gente. Ele: não, os nossos filhos precisam se conhecer, a gente é amigo de infância, tal, tudinho. Eu: que joia, rapaz, vem aqui e tal, aquela coisa toda. E aí depois da pizza ele diz assim: rapaz, como é que tem sido as suas noites? Você tem problema de coluna, isso e aquilo? Eu tenho um colchão que vai resolver a sua vida. Ele tem isso, tem aquilo outro, tal, e ele tem um massageador, não sei o quê, 12 mil reais, uma pechincha esse colchão. Eu disse: rapaz, ó, que bênção, né, cara? Eu preciso dormir, amanhã eu acordo cedo, os meninos vão para a escola, tal. Bom demais ter você aqui. É incrível, né, assim, porque essa proposta que é lançada sobre as pessoas é: você tem potencial para venda, acredite em você mesmo, você vai fazer muitos clientes. E é exatamente isso, irmãos, que o mundo prega. E parece que a nossa mente passa por essa lavagem
Não é só a visão daqueles que estão lá fora, mas de alguma forma a gente absorve esses contextos e esses conceitos e passa a crer nesse negócio. A moça lá, ela passa a crer que é por meio do seu corpo, por meio daquilo que ela expõe, que ela vai conseguir alguém para ela. O cara pensa que é por meio da sua lábia, por meio disso, por meio daquilo outro, que ele vai conseguir aquela pessoa para ele. A pessoa passa a acreditar que é por meio disso ou daquilo que ele faz, ou da maquiagem que ele faz numa reunião, ou numa entrevista de emprego, que ele vai conseguir aquele emprego para ele. Nós passamos de alguma forma a crer em nós mesmos. E essa é a caminhada do mundo. E Jesus está dizendo aqui de forma muito clara, o Espírito os envergonhará, os convencerá, dizendo claramente para ele, olha, vocês não creem em mim. A crença, o resultado da crença é a confiança e a dependência, irmãos. Ou nós cremos de fato no Senhor, ou nós olhamos para Ele e entregamos o coração a Ele, não como um salto no escuro, mas como alguém que se lança nas poderosas mãos de Cristo. Ou irmãos, nós somos iguais ao mundo, porque essa condenação aqui, ou essa vergonha que o Espírito está gerando, ou gerará aqui, é no mundo, naqueles que perseguem a Cristo, que odeiam a Cristo, que perseguem e odeiam os discípulos de Cristo, que não conhecem a Cristo porque não creem nele. Eles creem muito mais em si, eles têm os olhos voltados para o seu ego. Mas há um segundo aspecto aqui: convencerá o mundo da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. O que eu acho joia nesse texto aqui é que Jesus deixa claro que a justiça de Deus, ela é revelada, como Paulo fala em Romanos no capítulo 1, versículos 16 e 17, ela é revelada no Evangelho, e Paulo faz questão de afirmar nos versículos anteriores de Romanos 1, que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E essa justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, ou seja, em Cristo Jesus, de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá por fé. A vida do justo, ou daquele que foi justificado por Deus, é uma vida que é vivida por meio da fé no Senhor Jesus e na sua obra redentora, em tudo aquilo que Ele já fez, em tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida e nas suas garantias eternas para com a vida daqueles que são salvos. E é massa aqui porque o Espírito, ele vai envergonhar o mundo nessa perspectiva também, porque o mundo crê que de alguma forma ele pode se justificar, ele pode se apresentar como moralmente, como eticamente correto por si mesmo. Ele pode se declarar para os outros como alguém que é bom por si mesmo. E a verdadeira justiça de Deus, ela é revelada em Cristo. Porque por um pouco não me vereis, porque vou para o Pai, não me vereis mais. Há um terceiro aspecto aqui que é colocado como esse julgamento ao mundo, é o juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. A palavra julgado aqui, ela tem um sentido perfeito, é algo que já ocorreu, é uma sentença que já foi promulgada, é algo que já está decretado sobre ele, ainda que nós vivamos tentações provocadas pelo diabo muitas vezes, não só tentações da nossa carne, mas as tentações podem ser provocadas pelo diabo, opressões podem ser provocadas pelo diabo, crises de obsessão podem ser provocadas pelo diabo, só que o crente não experimenta possessão demoníaca, mas sobre o mundo essas ações diabólicas ainda permanecem, ainda que a sentença já tenha sido emitida, ainda que ele já esteja julgado e condenado, essas ações dele ainda permanecem nesse mundo até a vinda definitiva de Cristo, onde será de uma vez por todas ali exterminado ou lançado no lago de fogo e enxofre e sofrerá as consequências da sua rebelião para toda a eternidade. Jesus está trazendo essa verdade aqui. E o príncipe, ele faz questão de dizer que é o príncipe deste mundo, desse sistema, desse conjunto de ações, desse conjunto de visões, de filosofias que regem esse mundo, que regem vasos de ira preparados para o dia da destruição.
que regem a cosmovisão desse mundo, seja o consumismo, seja o egocentrismo, o narcisismo, seja o que for. O príncipe de todas essas visões já está julgado, já está condenado por Deus, é uma sentença que é dada por Deus. Nós lemos no início desse culto aqui, o texto de Atos capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia mais uma vez lá, Atos capítulo 2, eu não vou ler todo o texto novamente, eu quero mostrar para vocês apenas esses 3 aspectos em prática aqui nessa pregação de Pedro, o que é que acontece ali, o conteúdo disso que Pedro fala, disso que Jesus falou para Pedro, e Pedro está agora trazendo nesse primeiro sermão dele aqui, pelo menos que a gente tem um registro aqui no livro de Atos, ok? Atos capítulo 2, veja por exemplo o versículo 22 e o versículo 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Veja só, o que é que aqueles judeus fizeram? Pedro está pregando aqui na festa de Pentecostes, um evento que trazia judeus de todas as nacionalidades, gente que estava espalhada pelo mundo, de línguas diferentes, de contextos diferentes, todos eles estavam ali em Jerusalém nessa festa, acontece ali o derramamento do Espírito, eles começam a julgar aqueles irmãos lá como que estando embriagados. Pedro fala sobre isso, e aqui Pedro traz, dizendo essa verdade tão dura: Jesus, aprovado por Deus, que fazia o que fazia por meio de Deus, vocês o crucificaram, vocês mataram ele, entregaram ele nas mãos de homens iníquos. Pedro está apontando aqui o pecado da incredulidade daqueles homens. Vocês não creram nele, pelo contrário, vocês o mataram, vocês crucificaram ao Senhor. O pecado desses homens agora está sendo exposto. Deus está tratando aqui o pecado do coração daqueles homens que estavam ouvindo essa pregação. O segundo aspecto, a justiça. O versículo 24, você vê o seguinte: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. A justiça de Deus. Jesus estava dizendo: vocês não mais me verão, mas depois vocês me verão de novo e vocês se alegrarão. E aí ele usa lá a metáfora da mulher que está para dar à luz, para falar sobre essa questão da morte e da ressurreição dele. Jesus deixa claro para os seus discípulos que eles estavam sofrendo, eles estavam angustiados, porque por um pouco eles não veriam mais o Senhor. Havia esse relacionamento íntimo que seria cortado. Entretanto, Pedro deixa claro aqui, na sua pregação, que os grilhões da morte não puderam deter ao Senhor Jesus. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, quando a mulher está para dar à luz, ela está sofrendo, ela está angustiada, a dor ali naquele momento, é um momento de parto, há toda ansiedade, há toda uma tensão, e é assim que o coração de vocês se encontram agora. Entretanto, em breve vocês me verão. É a alegria da mulher quando ela toma o seu menino no braço, ou a sua menina no braço, e ela vê ali que toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade se traduziu agora em alegria. E Jesus diz aos seus discípulos: por isso vocês se alegrarão, porque vocês me verão de novo. E Jesus, ele caminha com seus discípulos, ele se apresenta a mais de 100 testemunhas, ele conversa com seus discípulos, ele come junto com seus discípulos, os seus discípulos sentem o coração aquecido pela presença do Senhor Jesus. Aqui em Atos capítulo 1, Jesus se despede dos seus discípulos, ele está ali mais uma vez conversando com seus discípulos, e os seus discípulos agora não estavam mais tristes, como naquele primeiro momento. Eles estavam felizes, e Jesus estava entregando aos seus discípulos agora aqui, Atos capítulo 1, uma missão que seria desenvolvida a partir da descida da unção do Espírito Santo que estaria sobre eles. Pedro deixa claro isso. Esse Jesus, ele foi aprovado por Deus,
os grilhões da morte não puderam suportá-lo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A justiça de Deus foi cumprida no Senhor Jesus. Essa justiça que alcança os seus discípulos, ela foi cumprida no Senhor Jesus. Mas há um terceiro aspecto, o aspecto do juízo. O versículo 37, ele vai dizer que quando aqueles homens, eles ouviram essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhes o coração. Eles foram tomados por um sentimento, que é aquele sentimento que é descrito quando Jesus fala desse convencimento que o Espírito dá ao mundo. Esse envergonhar-se, mas não é só a vergonha por ter feito algo errado e agora, mas essa vergonha que começa a atuar no coração deles, gera no coração deles uma pergunta. É certo, irmãos, que nem todo mundo fará essa pergunta, mas aqueles que são de Deus, eles fazem essa pergunta. Aqueles que estão sendo alcançados pelo Espírito, eles se questionam dessa forma, eles olham e perguntam assim com o coração compungido: que faremos, irmãos? O sentimento aqui é de alguém que está debaixo de condenação, está debaixo do juízo de Deus. É alguém que está vendo as suas obras, o seu coração, as suas motivações, tudo isso passando como um filme diante dos seus olhos, e só há uma palavra a dizer: você está condenado. E o que surge agora no coração desses homens é essa questão: olha, o que faremos? É como se eles estivessem dizendo: olha, nós estamos perdidos. Nós vamos ser fuzilados por Deus, vamos ser fulminados pela santidade de Deus, porque nós percebemos de forma muito clara que em nós não há justiça nenhuma. Não há justiça em nós. Que faremos, pois, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, é a justiça de Deus sendo aplicada, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós podemos, nos nossos relacionamentos, lá no nosso trabalho, lá no local onde nós moramos, nós podemos enfrentar lutas e perseguições. Podemos sim. Na universidade, quantas pessoas estão dentro de uma faculdade e são motivo de chacota quando percebem que são crentes? Mas nós podemos ter uma certeza: a fé, ela vem pelo ouvir. Paulo deixa claro isso em Romanos capítulo 10, e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, da palavra de Cristo. As pessoas, irmãos, que nós nos relacionamos, elas não são em si as nossas inimigas, mas elas são o campo, e Deus nos dá a oportunidade desses relacionamentos para que a gente possa alcançar essas pessoas com a pregação da palavra, e o Espírito Santo de Deus, naqueles que são chamados, naqueles que são eleitos de Deus, o Espírito Santo os convence, humilha o raciocínio, traz à luz de que se não pode permanecer de pé pela força do próprio braço, que não se pode crer em si mesmo, mas que de fato só o Senhor Jesus é digno de glória, é digno de honra, é o único Deus verdadeiro, e que passam a crer nele agora, têm o coração humilhado pela poderosa mão de Deus, e a pergunta é: o que faremos? E nós estamos ali agora diante da oportunidade. Olha, arrependam-se, vamos caminhar, e Deus nos dá aí a oportunidade, irmãos, de vivermos relacionamentos íntegros com essas pessoas, porque o mundo não vive. Nós vimos isso em João capítulo 15, o mundo não está interessado em tais relacionamentos. O mundo, ele consome as pessoas, ele suga as pessoas, mas nós somos enviados para esse mundo todos os dias, para vivermos relacionamentos que são missionais, para sermos usados pelo Espírito, a despeito de toda a luta, de toda a perseguição, de tudo aquilo que o mundo odeia em Cristo e em nós. Nós somos enviados para esse mundo no poder do Espírito Santo, e o Espírito vai convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, gerando no coração das pessoas essa pergunta: que faremos, pois? Mas há um segundo aspecto que eu queria destacar aqui nesse texto com os irmãos, que vai do versículo 12 ao versículo 16.
Se do versículo 8 ao versículo 11, essa é a forma de Deus tratar o mundo, do versículo 12 ao versículo 16 é como o Espírito age na igreja, age em meio aos seus discípulos. Veja só: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Esse é o primeiro aspecto aqui, irmãos. Perceba que Jesus, ele dá um adjetivo ao Espírito. Ele é o Espírito da verdade. Por isso, por ele ser o Espírito da verdade, e Jesus se define como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Espírito de Cristo e testemunhará das coisas de Cristo. Porque Cristo está em Deus. A gente passa a entender um pouco como é que funciona essa trindade tão santa e perfeita. Cristo, ele procede do Pai, o Espírito é enviado por Cristo, mas os três estão em comum acordo, em comum, se a gente pode dizer assim, comunhão, né? Sendo bem redundante, sendo apenas um só Deus. E aqui o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, logo ele é o Espírito da verdade, e ele nos guia a toda a verdade. E qual é toda a verdade, senão o próprio Cristo? Ele nos conduz ao próprio Senhor Jesus. Irmãos, nós vivemos tempos muito difíceis, porque as igrejas, de uma forma bem geral, elas passaram a ser praticamente a verdade, seja por seu conjunto de teologias, seja por sua visão, de repente, de acolhimento das pessoas, seja por sua proposta de obras sociais. De alguma forma, as igrejas, elas perderam essa visão de que Cristo é a verdade e que Cristo é quem é essencial, para de alguma forma se humanizar, se tornarem convincentes e cativar as pessoas por elas mesmas. As pessoas passaram a vestir a camisa da igreja. Entenda camisa não como camiseta mesmo, mas como vestir a camisa, pegar o espírito da coisa. E elas passaram muito mais a servir numa perspectiva de trazer as pessoas, ou de alimentar nas pessoas a visão de que a igreja em si, a instituição em si, é a resposta, é a solução, é o local. Nós de alguma forma absorvemos essa visão. Ao mesmo tempo aqui a gente percebe que o Espírito, a forma do Espírito atuar na igreja é conduzindo as pessoas a toda a verdade. A toda a verdade. A condução do Espírito, por mais que seja a bênção à igreja local, e a gente deve fazer parte de uma mesmo, por mais que seja a bênção, a condução do Espírito não é glorificar a igreja, mas é glorificar a Cristo. Ele não aponta para a comunidade local como sendo a redentora, mas a verdade do Espírito, ela é apresentada para aqueles que são filhos de Deus, trazendo o coração dos filhos de Deus à verdade que é Cristo. A verdade que é Cristo. Ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido. Eu lembro muito aqui, quando Jesus fala que ele anunciará tudo o que tem ouvido, eu lembro muito aqui da grande comissão de Mateus 28, porque quando Jesus está enviando ali os seus discípulos, ele diz: olha, anunciem para eles tudo o que vos tenho ordenado. Tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês, tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês, é esse o conteúdo do discipulado de vocês. E se nós pararmos para olhar os evangelhos e ver qual é o conteúdo do que Jesus tem ensinado, e o conteúdo daquilo que Deus afirma sobre Jesus, por exemplo, quando Deus, no batismo de Jesus, ele fala dos céus, ele aponta para Jesus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Depois a gente tem mais à frente aí aquele episódio do Monte da Transfiguração. Está lá Jesus, está lá Moisés, Elias, e os discípulos Pedro, Tiago e João estão lá também.
E eles são tomados ali por uma euforia, né? Aquele ambiente, de repente, toda aquela questão espiritual que estava ali, enche tanto o coração deles, e Pedro diz assim: irmãos, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Rapaz, bom estarmos aqui nesse lugar. E Deus faz a questão de apontar para Cristo e dizer assim: olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E é interessante a figura de Moisés e Elias ali, porque Moisés representa a lei e Elias os profetas, como se Deus estivesse dizendo assim: olha, a lei e os profetas, eles apontam para Cristo, então ouçam a Ele, trazem para Cristo. E aquele momento ali se desfaz, eles descem e já se deparam lá com endemoniados, com pessoas enfermas, e lá é anunciado o reino de Deus. E onde o reino de Deus chega, irmãos, mudanças extraordinárias acontecem, mudanças radicais, estruturais acontecem. Elas não acontecem porque nós, de repente, fizemos algum trabalho social e conseguimos tirar o homem de uma realidade que o governo, que a sociedade, que a opressão capitalista, ou sei lá mais o que se possa dizer aí, que as pessoas afirmam, oprimiu e jogou essas pessoas. Mas quando o Evangelho chega, ele é como uma dinamite. Quando o reino de Deus chega, quando a pregação da palavra chega, ela é como uma dinamite que destrói os sofismas, que destrói as ideias erradas, as idolatrias do coração, e aquelas pessoas agora passam a caminhar com Cristo. E é esse o conteúdo que Deus nos chama a pregar. E é esse o conteúdo que Jesus nos chama a pregar. É o reino de Deus. É o domínio de Deus sobre o nosso coração, é o domínio de Deus sobre a nossa vida. Um coração que antes se achava, que foi derrotado na cruz e que agora olha para Cristo e diz assim: olha, eu não acho, eu tenho certeza que Ele é. Ele nos guia toda a verdade, nos fala tudo aquilo que tem ouvido da parte do Pai. Mas um segundo aspecto, Ele anunciará as coisas que hão de vir. Eles não estarão sozinhos, eles contarão com a presença do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, dentro do coração, aquecendo o coração, dirigindo o coração, não só, irmãos, nas coisas mais corriqueiras da nossa vida, do nosso dia a dia, como por exemplo Paulo, quando intentava ir para a Ásia Menor e o Espírito de Deus o impediu, depois ele tenta de novo e é impedido pelo Espírito Santo. Não só nas coisas que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, mas Ele sempre anunciará as coisas que hão de vir. E aqui tem uma questão escatológica. Ele sempre lembrará o nosso coração de que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Ele sempre trará ao nosso coração a verdade de que há uma morada celestial, de que há um reino celestial sendo preparado para nós. Ele sempre trará ao nosso coração a firme convicção de que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele sempre trará ao nosso coração a convicção de que há um rei sentado no trono, que não são presidentes, que não são deputados, que regem a nossa nação, mas que nossa nação está nas mãos desse Deus, que Ele reina soberanamente e que a nossa vida está na palma das mãos desse Deus, e Ele jamais abrirá mão de mim ou de você. Espírito nos lembra isso. Ele nos anuncia que nós temos uma identidade. Ele nos anuncia que estamos selados com seu Espírito, que Deus, aquele que nos chamou, Ele nos selou e a nossa vida chegará no seu destino final. Ele revela para o nosso coração de que pertencemos ao Senhor. Anunciará todas as coisas, lembrará ao nosso coração aquilo que nós precisamos ser lembrados sempre. Nós somos dele e ele é nosso. Mas em terceiro lugar, o versículo 14 nos diz que ele me glorificará, Jesus falando, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Veja qual é a ação do Espírito na igreja.
não é glorificar o pastor, não é glorificar o grupo de louvor, não é glorificar o conselho, não é glorificar os ministérios, não é glorificar a instituição, mas é glorificar Cristo. Irmãos, se tudo aquilo que fazemos, seja um acampamento, seja o Revolution, seja o Conversa, sejam as reuniões do conselho, da junta diaconal, as reuniões de ministério, os treinamentos que acontecem, o caminhada, seja lá o que for, se tudo isso que fazemos como igreja, a plantação do Arruda, as plantações no sertão, as viagens missionárias, tudo o que fazemos como igreja, se não glorificar o Senhor Jesus, irmãos, está glorificando a quem? Porque o Espírito, Ele glorificará o Senhor Jesus. Ele glorificará. Então a atuação do Espírito na igreja, ela gera a glória ao Senhor Jesus. Quando as pessoas, elas se relacionavam com os crentes da igreja primitiva, por exemplo, lá na igreja de Antioquia, eles são chamados de cristãos. É certo que o mundo chamou-os de forma pejorativa, mas significa pequeno Cristo, imitador de Cristo. A vida de Cristo era tão clara na vida daqueles irmãos, que confrontava tanto o mundo, que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Quem estava aparecendo não eram as pessoas, mas era Cristo que aparecia de tal forma, ao ponto daquela cidade chamada Antioquia da Síria, olhar para aqueles homens e dizer assim, são cristãos. Quando Paulo ele traz as suas afirmações, que a gente cita tanto aqui, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, como tanto que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, a gente tem essa convicção, pela boca de Paulo, da centralidade da glória de Cristo na sua vida, mas isso não é gerado pelo coração de Paulo, por Paulo. Isso não é gerado no meu coração a partir de mim mesmo, nem no seu coração a partir de você mesmo. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a glória que ele gera, seja nos seus estudos, no final os aplausos não são para você. Seja na sua profissão, no final os aplausos não serão para você. Seja aqui na igreja, seja em qualquer obra, seja em qualquer coisa que a gente faça, não será o nome da instituição ou o nosso nome que receberá toda a glória, mas o nome de Cristo, porque se é ação do Espírito, se é caminho do Espírito, Ele me glorificará, diz o Senhor Jesus. Me glorificará. Eu lembro de uma vez, ouvi uma pregação de um pastor, ainda na época do seminário, aí há mais ou menos uns 13 anos atrás, e esse pastor, ele pregava, e no meio da sua pregação, ele falou sobre a glória de Cristo revelada na pregação. E ele disse uma coisa bem interessante ali, ele disse, olha, você já passou numa igreja, em dia de casamento? Você olha para lá, a igreja está lá iluminada, né? Aqueles holofotes lá, aquela coisa bonita, mas ninguém para olhar o holofote. A gente olha para onde ele está apontando, né? O que é que ele está querendo revelar, a beleza da construção, trazendo algumas nuances ali, algumas cores diferentes, mas ninguém para olhar o holofote. Olha, que marca é isso? Que holofote bonito, essa lâmpada, ninguém para. Olha o fio dele, ninguém olha para essas coisas. Da mesma forma, irmãos, é a nossa vida. Nós somos um tipo de holofote que aponta para Cristo. E as pessoas, quando olham para as construções, elas não vão lá olhar o tipo de holofote, elas contemplam a beleza das construções, elas contemplam a beleza de Cristo quando a nossa luz é direcionada para Ele e não para nós mesmos. É direcionada para Ele e Ele passa a receber toda a glória, porque é Ele quem está sendo mostrado, revelado a esse mundo. É a glória de Cristo que o Espírito Santo revela. Por isso aqueles irmãos, aqueles discípulos de Jesus, assim como nós também, deveriam ficar contentes e descansar o coração. Por isso que Jesus faz questão de dizer àqueles irmãos, irmãos, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Assim como eu venci toda essa filosofia, todas essas lutas, todas essas perseguições,
todas essas falsas amizades que aconteceram comigo, como Judas, como tantos outros, assim como eu venci tudo isso, é esse mesmo Espírito que estará em vocês, impulsionando vocês a terem bom ânimo e a vencer esse mundo também, porque eu venci o mundo. Da mesma forma que Jesus venceu, irmãos, nós também que estamos em Cristo, que temos o Espírito de Cristo, venceremos esse mundo também. Se você está aqui nessa manhã e de alguma forma o seu coração ainda é tomado pelo seu ego, de alguma forma você ainda acha que é você, está na hora de deixar Cristo e dizer assim: Senhor, humilha meu coração, quebranta meu coração, para que a glória seja tua, a verdade seja o Senhor, e não aquilo que eu quero, não aquilo que eu creio, para que eu viva de fato uma vida satisfeita para a glória do teu nome. Amém, irmão?